Porque todos pecaram e necessitam da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos capítulo 3, do versículo 23 ao 24. Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar mais um pouco sobre Jesus. E a passagem que eu escolhi, ela está em João, capítulo 8, do versículo 1 ao 11. Que fala sobre Jesus, ela perdoar uma mulher que cometeu adultério. Então vamos começar. Jesus foi para o Monte das Oliveiras de madrugada. Ele voltou ao pátio do templo e o povo se reuniu em volta dele. Jesus estava sentado, ensinando a todos. Aí alguns mestres da lei e fariseus levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e a obrigaram a ficar de pé no meio de todos. E eles disseram: Mestre, essa mulher foi apanhada no ato do adultério. De acordo com a lei que Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. Mas o Senhor, o que é que diz sobre isso? Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Como eles continuaram a fazer a pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles: Quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra nesta mulher. Depois, abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um. Começando pelos mais velhos, ficaram só Jesus, a mulher, e ela continuou ali, de pé. Então Jesus endireitou o corpo e disse: Mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor, respondeu ela a Jesus. Depois Jesus disse a ela: Pois eu também não condeno você. Vá e não peques mais. Toda essa passagem em que a gente vê Jesus perdoando essa mulher dos seus pecados e até a questão dele perguntar para as pessoas que estavam apontando o pecado dessa mulher é muito sobre o que a gente precisa prestar atenção, porque ninguém é livre de pecado. Aqui Jesus nos fala que sim, existem vários tipos de pecados, mas que o pecado em si, ele não é apenas o adultério dessa mulher. Todos ali tinham algum pecado e que eles não poderiam julgar essa mulher porque nem eles estavam puros. O único ali que era capaz de julgar essa mulher, por ele ser puro, por ele ser o Filho de Deus e ele que detinha o poder de julgar, era Jesus. Mais ninguém. Então, os fariseus chegaram com essa mulher, julgando todo o ato que ela cometeu, sem sequer questionar sobre nada. Colocaram ela na frente de Jesus para que fosse uma pegadinha. A gente vai ver isso muito acontecer. Os fariseus e alguns mestres da lei da época, eles todo momento queriam testar o conhecimento de Jesus. Todo momento eles confrontavam Jesus com situações que eram meio que complicadas na época. Mas Jesus, em todos os momentos, ele foi muito inteligente em suas respostas e muito incisivo na parte em que ele veio, basicamente, para que esses pecadores, assim como essa mulher, ela tivesse o perdão, ela tivesse a capacidade de se redimir com Deus. Tanto que ali ele falou: olha, eu não vou te julgar, vá e não peques mais, ou seja, não continue com o seu erro. E isso Jesus faz com a gente todos os dias. O fato daquela mulher ter pecado não diz exatamente tudo o que ela é. Então, eu acredito que não é somente um pecado em si que deve ser julgado, mas todos vão ser julgados diante de Deus na mesma proporção. Porque para Deus não existe pecadinho e nem pecadão. Todos os pecados para Deus são igualmente pecados. E a gente precisa entender isso. Às vezes, o que muda são as consequências, dependendo do pecado que você cometeu, do tamanho dele, né? Da proporção que ele causa, às vezes, na vida de outras pessoas, podem ser que mudem, mas
diante de Deus, pecado é pecado e é isso aí. Então, aqui ele fala exatamente isso, que quem não tem pecado pode julgar essa mulher? Não, porque ninguém não vai ter um pecado. Todos ali tinham algum, seja inveja, fofoca, ou até qualquer outro tipo de pecado, mentiras, enfim. Todos ali tinham algum pecado, algo que afligia. E todos nós temos os nossos pecados e coisas que a gente comete, ou por não saber, ou até sabendo. Só que o nosso papel não é julgar o pecado do outro. Eu não tenho que chegar na frente de ninguém e falar pra ninguém que ela está errada, porque não cabe a mim julgar. Cabe somente a Jesus julgar, porque somente Ele é livre de pecado o suficiente para julgar. Então, não cabe a mim, não cabe a vocês, cabe apenas a Jesus. E o nosso papel como cristãos, o nosso papel como povo de Deus é fazer o que a gente puder para não pecar, mas que quando a gente pecar, a gente tem que se redimir com Deus, falando diretamente a Ele, diretamente com Ele, se redimindo, pedindo perdão, porque Ele veio para trazer essa possibilidade de perdão. Ele veio para trazer misericórdia pra gente. Então a gente precisa ter isso na nossa cabecinha, que a gente comete todos os dias pecados e infelizmente a gente acaba cometendo vários pecados durante o nosso dia, mas que a gente precisa sempre buscar melhorar, que a gente precisa sempre se policiar sobre isso, e quando a gente cometer, independente do tipo de pecado, a gente tem que diretamente falar com Deus e pedir perdão. E se caso o pecado que a gente cometeu acaba levando outras pessoas também, né, quando tem outras pessoas inclusas nesse pecado, a gente também precisa pedir perdão para essas pessoas e se redimir com elas para que o nosso coração fique puro, limpo e livre dessas coisas ruins que o pecado traz, porque o pecado nos afasta de Deus, nos afasta do Espírito Santo de Deus. E Jesus é exatamente a ponte que a gente precisa. Ele tá ali para nos perdoar, ele tá para ser misericordioso, para nos entender, porque ele sofreu as mesmas aflições que a gente sofreu e somente ele é capaz de nos trazer essa graça, né? Trazer a misericórdia de Deus e nos perdoar de todo quanto é tipo de pecado. E também lembrar que não cabe a mim o papel de julgar nada, nem ninguém, somente a Deus, somente a Jesus, porque somente ele, né, não tinha pecado algum. E somente ele poderia estar com a pedra na mão para poder julgar ou para poder atacar ou trazer as consequências que quer que sejam do pecado. Somente Jesus tem esse poder. A gente não tem, porque como a gente viu nessa história, quando a gente for para pensar, a gente nunca vai estar puro o suficiente para julgar outra pessoa. É claro que a gente pode ver e identificar pecados em outras pessoas e alertá-las sobre essa situação, mas nunca julgando. Uma coisa é eu alertar o meu amigo de que o que ele está fazendo pode não estar agradando a Deus, e outra coisa é eu julgar o pecado dela de qualquer forma, ou atacando, ou qualquer coisa que seja. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, e agora a gente vai para as nossas atividades. Como atividade, né, como eu sempre faço, eu vou deixar para vocês linkado nos cards e no link da descrição um vídeo referente a toda essa história que eu disse para vocês, que eu contei para vocês. E é isso, pessoal, eu espero que tenham gostado e entendido. Um beijo e até semana que vem. Tchau!